Paz, Shalom com reflexo de sol, mas pelo menos tem um solzinho, tá frio, mas tem um solzinho aqui, aproveitar que daqui a pouco ele entra, que agora tá escurecendo mais cedo. Eu tinha feito umas lives, mas o Facebook, eu faço no Facebook, na página Bíblia Diária Helena. E se eu não passar logo pro YouTube, depois eles cancelam. Então eu vou ter que refazer Atos 9, primeira e segunda parte, a primeira parte de Atos 10, porque quando eu fui tirar do Facebook para o YouTube, eu já tinha cancelado, já tinha apagado. Ok, Pai Shalom, que eu já entrei falando. Eu tô com pressa, e quando a gente tá com pressa, a gente vai esquecendo das coisas, né? Ai, Jesus, socorro, me ajuda, Senhor, vem comigo. Pois é, gente, então, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Bíblia Diária. Não, Bíblia Diária é no Facebook a página. No YouTube é Comunidade Unida de Cristo. Helena. E quem tá no YouTube tem o Bíblia Diária Helena no Facebook a página. E tem Cristã Helena também, o perfil do Facebook. Então vamos lá, para a glória de Deus. Vou fazer aqui a leitura de Atos 9 hoje, primeira parte. Porque eu tô refazendo, porque eu não gosto de colocar na internet incompleto. Amém? Que Deus nos ajude a entender, porque nós precisamos entender a palavra de Deus da forma correta. E para entender tem que ter o Espírito Santo. Tem um monte de gente por aí, gente, que você percebe que a pessoa nem está com o Espírito Santo de Deus, faz interpretação errada da Bíblia pela internet. Tome cuidado, tome cuidado. Tome cuidado. É umas frases assim, que colocam da Bíblia na internet, assim, umas frases assim, meia verdade, meia não. Tome muito cuidado com essas coisas que é meia verdade, meia não, porque o inimigo faz isso, viu? O inimigo, ele usa a Bíblia para falar meias verdades, para enganar os crentes. Tem um monte de crente por aí nas meias verdades. Livrai-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu recomendo vocês sempre a ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos. A igreja que não ensina Atos dos Apóstolos, a igreja que não ensina a doutrina do apóstolo Paulo, está deixando o povo enganado. Aí o povo acredita em qualquer coisa que vê por aí. Vem conosco, Jesus, vamos lá. Vamos começar já a leitura aqui. Que é rápido, é grande esse capítulo, fazendo 2 vezes. Ok? Então vamos lá para a glória de Deus, Atos 9. Que aqui esse capítulo é muito importante, porque é a conversão do apóstolo Paulo, ok? E está escrito assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ok? Senhor Jesus. Discípulo aqui já é, além dos discípulos, todos aqueles outros que se convertiam a Cristo, ok? E naquela época era a pregação do evangelho entre os judeus. Uma vez foi preciso vir uma revelação especial para Pedro ir até a casa de um gentil. Mas vamos lá. Aqui Paulo, ele atacava a própria comunidade judaica da época, ok? Enquanto isso, Saulo, e ele era judeu, mas ele era judeu da tribo Benjamim, ok, gente? Mas judeu de religião, porque a tribo Benjamim também é unida com a tribo de Judá. Mas ele perseguiu os próprios judeus que acreditavam em Jesus de Nazaré, ok? Naquela época, o evangelho ainda era pregado para os judeus, era só para os judeus. Depois Paulo que vai realmente pregar para o gentil, porque Pedro era a maior dificuldade para ele pregar para um gentil. Só você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver. Essas coisas eu aprendi tudo ler na Bíblia, não foi ninguém que me ensinou, não. Se um dia me ensinou, porque eu já tenho 47 anos de igreja evangélica, se um dia me ensinou, eu esqueci, mas foi lendo que eu comecei a perceber tudo isso. Então vamos lá. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E esses discípulos do Senhor aqui, não está falando só dos 12, está falando de todos que se convertiam e eram judeus, ok? Que se convertiam ao Messias de Nazaré.
ele fazia ameaças de morte, ok? A essas pessoas. Vamos lá. E aí, aqui diz assim: apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes, né? O príncipe seria o sumo sacerdote, porque o príncipe é aquele que está no mais alto na hierarquia. E ele se apresentou ao príncipe do sacerdote, que está escrito, o líder, o sumo sacerdote, e ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Quem que ele ia prender, gente? Eram os gentios? Não, ele ia prender judeus. Okay? Para onde que ele ia, gente? Presta atenção, para onde ele ia? Ele ia para sinagogas de Damasco. Não era, a perseguição agora já não era mais em Jerusalém, já era fora. Ok? Então vamos lá. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Ele prendeu os próprios judeus. Aliás, ele consentiu na morte de Estevão, que é o primeiro mártir, a Bíblia fala. Vou seguir aqui em frente. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor só deixa até onde é para ir a perseguição. O sol já entrou ali atrás do prédio, já saiu o reflexo. O Senhor só deixa até onde é a perseguição. A hora que o Senhor falar assim, tem que parar, e há de quem não obedecer. Vamos lá. Vamos lá. E Paulo ali, Saulo, na realidade era Saulo ainda, né? O Saulo ali todo animado para ir lá prender judeu crente em Jesus de Nazaré, em Damasco. Caindo por terra, peraí, deixa eu ler. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Okay? Saulo nem viu Jesus, porque a luz era muito forte. Quando o Senhor Jesus aparece com essa luz no rosto, ninguém vê ele. Mas ele ouviu a voz, e ele reconheceu que aquela voz não era uma voz normal. Não era algo que se escutava por aí a qualquer dia e a qualquer hora. Era algo sobrenatural. E olha que judeu entendia de coisa sobrenatural, mas isso aqui era diferente de tudo. Ele caiu por terra, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo olhou assim para aquela luz forte ali, ficou até cego, né? E deve ter pensado: eu estou perseguindo? Quem é? Eu estou perseguindo? Porque na cabeça dele estava perseguindo as pessoas, não era? As pessoas que eram da mesma tribo dele, ou que eram unidas à tribo dele, eram israelitas convertidos a Cristo. Okay? Que ele estava perseguindo. E aí Saulo diz: quem és? Mas ele já diz assim: quem és, Adonai? Porque ele já sabia que aquilo ali vinha do céu e era coisa do divino. Saulo diz: quem és, Senhor? O Adonai, porque Paulo falou no hebraico, não é? Assim, o povo disse: Paulo falava hebraico. Pois é, ele falou: quem és, Adonai? Inclusive ele estava ali no meio do povo judeu. Com aqueles guardas que estavam vindo com ele, era tudo ali, entre eles. Saulo disse: quem és, Senhor? Ou quem és, Adonai? Respondeu ele: eu sou Jesus, ou Yeshua, ou Nazareno. Isso aqui não vai mudar a história. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o arguilhão. Ou seja, Paulo, você não sabe o que você arrumou para sua cabeça fazendo isso. Você não sabe o que. Se tem alguém aí perseguindo o cristianismo, você não sabe o que você está arrumando para sua cabeça. E dá graças a Deus que o Senhor Jesus te apareça como apareceu para Paulo, porque assim Paulo pode ser salvo, né? Vamos lá. Então, trêmulo e atônito,
disse ele: Senhor, Adonai. Esse é o Adonai, viu? Que queres que eu faça? Rapidinho. Ele não obedeceu nem Pedro, que era o maior dos apóstolos, que até a sombra de Pedro curava. Pedro passava na praça, um monte de gente lá, e Pedro passava, as pessoas eram curadas. Você acredita nisso? Não, não acredita, né? Porque as igrejas de hoje não ensinam isso. Olha lá. Então, trêmulo, atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deve fazer. O Senhor Jesus não precisa dar muitos detalhes, não. Quando o Senhor Jesus age, ele não dá muitos detalhes. Vai lá na cidade, chega lá, eles vão dizer o que você tem que fazer. Pronto. Ok? Paulo já tinha reconhecido que ele estava falando com uma divindade, que ele chamou de Adonai. E a divindade que ele chamou de Adonai era Jesus de Nazaré. E falou para ele entrar na cidade. Ele perguntou o que ele tinha que fazer. Falou: entra na cidade que vão dizer o que você deve fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, ficaram tudo espantado, porque todo mundo persegue cristão, mas na hora que o sobrenatural acontece, meu filho, aí ninguém é macho não, como diz. Aqui nessa hora, meu filho, todo mundo se prostra. Se bem que macho mesmo é aquele que se prostra diante de Deus. Vamos lá. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não via ninguém. Eles não viam ninguém, porque se eles vissem aquela luz, eles também iam ficar cegos. Mas era só Saulo que ia ficar cego. Então só Saulo viu. Saulo viu e ouviu. Saulo viu e ouviu. Os companheiros dele só ouviu. Jesus mostra para que ele quer. Ele pode estar na tua frente. Se ele não permitir que você veja, você não vai ver. Jesus! Obrigado, meu amado. Olha lá. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver e sem comer e nem beber. Saulo, o judeu que perseguiu outros judeus que acreditavam no Nazareno, ficou 3 dias. 3 dias. Aqui, ó, tá frio, tô de meia luva. Ele ficou sem comer, sem beber e sem ver. Ok? Esses 3 dias podem representar o 3º milênio. Nós já estamos, depois de 2020, depois de 2033, já entra no 3º milênio da morte de Cristo para cá. Não estou nem falando do nascimento. Nascimento nós já estamos no 3º milênio. Mas depois de 2033 entra no 3º milênio da morte e ressurreição. Ok? Fazer igual o italiano. Fa attenzione. Vamos lá. Vamos lá. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco. Cego. 3 dias. Cego, sem comer, sem beber. Cego. Cego. Depois de 2033, a olhos de Israel vão se abrir. Para o regular nome de Jesus. Vamos lá. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, respondeu Ananias. Ok? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Ananias é a pessoa que tinha intimidade com Jesus de Nazaré. Quando o Senhor Jesus falava com ele, ele entendia que era o Senhor Jesus que estava falando. E aí ele respondeu: eis-me aqui. O Senhor lhes ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ele foi lá e falou: Ananias,
já era um servo de Cristo, vá lá na rua chamada direita, que o Saulo está lá orando, e você que tem que ir lá resolver essa situação. O Senhor Jesus usa o que Ele quer. Este via numa visão um homem chamado Ananias, e Paulo de lá, ó, o Senhor Jesus já estava dando revelação para Paulo. A partir do momento que Paulo ficou cego ali, caiu aquela luz de Cristo e ficou cego, porque o rosto de Cristo estava iluminado, e quando está iluminado ninguém consegue contemplar, que cai. E ele ainda foi cego 3 dias. E aí o Saulo já estava ali recebendo a revelação, sem ver nada, mas recebendo a revelação. Porque as revelações ela vem no Espírito, não é nos olhos da carne. Tem gente que recebe revelação nos olhos da carne, mas a maioria das revelações elas vêm no Espírito. E a gente tem que tomar muito cuidado com as revelações dos olhos da carne. Tomar muito cuidado. Para ver se elas são de Deus mesmo. Oh, Senhor, ajuda-nos, livrai-nos do mal, da mentira e do engano. Vamos lá. Este via numa visão um homem chamado Ananias. Quem? O Saulo já estava tendo visão lá. Entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Já estava tendo visão, cego, mas já estava tendo visão. Oh, o servo de Deus é assim, gente. Ter a visão não é com esses olhos aqui, ó. É com os olhos espirituais. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos malos fez aos teus fiéis em Jerusalém. O Ananias com medo já. Senhor, você tem certeza que é Saulo que eu tenho que ir lá? Você tem certeza, Senhor? Esse homem mata todo mundo. Se agora você me manda ir lá. Ele ajuda na morte, né? Ele ajuda. Tem gente que fala, não, Paulo não matava. A Bíblia fala que ele ajudou na morte de Estevão. E que ele estava indo buscar os judeus da sinagoga de Damasco para levar as mulheres presas, arrastar pelos cabelos. Você acha que isso é pouca coisa? Você não estava lá. Porque o crente de hoje, gente, o crente de hoje é tão soberbo, tão ignorante, tão achismo, tão prepotente, tão... quer ver na lua, quer ver nos palácios, nos tronos, que até irrita a gente. Vem conosco Jesus. Ok? Os crentes eram arrastados, os crentes judeus, gente. Aqui não está falando de gentil, não. Que ele está indo para a sinagoga de Damasco, lembra? Era arrastado as mulheres pelos cabelos, para levar até Jerusalém, que era longe. Ele estava indo ali com aquela equipe, que as pessoas mais importantes andavam de cavalo, por isso que fala que ele caiu do cavalo. Aí vem aqueles que só quer atrapalhar o entendimento bíblico. Cuidado, tem um monte de teólogo por aí, inclusive chamado protestante, que ele só quer atrapalhar o entendimento bíblico. Aí eles falam assim, ai, mas não está escrito lá cavalo. Ai, gente, vai estudar história, vai. As pessoas importantes não andavam a pé. Importante para aquele povo, para o povo e para a época, ok? Ele ia ter uma missão ali, com um grupo, não era só ele. Vamos lá. Vamos continuar lendo. Ananias respondeu, muitos já me ouviram falar deste homem, quantos malos fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes, do sacerdote, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Ok? Ou dos líderes de Jerusalém. Ok? Porque a casa de Israel naquela época já tinha sido destruída e não tinha esse estado de chamar de Israel ali. Ali naquela época era Jerusalém e a liderança religiosa, ok? Então, mas ele ia levar o evangelho, ó, nas nações, diante dos reis e daquele povo judeu que existia na época, ok? De Jerusalém, ok? Inclusive ele pregou realmente em todos esses lugares, Saulo, Paulo, a mesma coisa. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. E já foi logo falando, Ananias, não se preocupa não, ele vai sofrer por causa do meu nome.
Você vive aí debochando de cristão? Cuidado. Cuidado. Se você estiver sofrendo isso, você não vai saber por que você está sofrendo. Vamos lá. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha como as coisas de Deus gente. É confirmado. Era confirmado com Ananias e com Saulo. Um não conhecia o outro, mas o Senhor Jesus estava se revelando aos dois, ok? No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo uma como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Era vapt-vupt. Não precisa fazer curso de 3 meses para ser batizado. Porque ali não tinha como negar que aquela pessoa tinha se convertido. Por que hoje é tanta coisa para batizar uma pessoa e batiza e a pessoa depois ainda desvia? Porque falta o discernimento espiritual, falta os dons, falta tudo, gente. Ali não precisava fazer 3 meses de curso para batizar. Não precisava fazer um teste de 1 ano na igreja. Ali era visível na hora que a pessoa se convertia. Levantou e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Ele estava fraco, já está bambeando. Depois tomou alimento, sentiu fortalecido, demorou-se por alguns dias com os discípulos, ficou ali com os discípulos de Cristo, ok? Que se achavam em Damasco, os seguidores do Messias de Nazaré, ok? Ele foi lá para prender e levar para Jerusalém preso, mas no meio do caminho, o Senhor Jesus apareceu e mudou a história, tanto dele quanto dos cristãos que estavam sendo perseguidos. Na hora que o Senhor Jesus quiser, ele vai aparecer na tua vida, na minha vida, na vida de quem foi, vai mudar a história para honra e glória do nome de Jesus, amém. Para a glória do Pai eterno, aleluia. Imediatamente começou a proclamar pela sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus. Jesus de Nazaré, ele não é só o Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias de Israel, mas ele é o Filho de Deus. E mataram ele porque ele falava que era Filho de Deus. E até hoje tem gente que nega que ele é Filho de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus. Crês tu nisso? Se não crê, sinto muito. É pela fé que nós somos salvos. Ok? Essa fé, crê que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Tem muita gente por aí que faz boas obras, mas não tem fé que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Ele não veio buscar nós para ser preso lá em Jerusalém? E agora ele é cristão? Que negócio é esse? O pessoal estava tudo assustado em Damasco. Não estava entendendo nada. Saulo, porém, sentia crescer o seu poder. Saulo, porém, tem bastante vírgula, viu essa tradução? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, é o Messias de Nazaré. Aliás, o Messias de Nazaré é o Messias que os judeus esperavam, é isso que ele quer dizer. É o Messias que os judeus, que os profetas profetizaram e que os judeus esperaram. Ele é o Messias, não tem outro. Já se passou 2000 anos e eles continuam esperando o Messias que vai vir ao falso. Antes do verdadeiro voltar, vai vir o falso chamado, que é o último anticristo, que é diferente de todos, que é o pior de tudo. E Deus cubra-nos com teu sangue, Jesus. Nos ajude a ficar firme na tua palavra. É sério, gente, é sério. Não brinca com as coisas do eterno. Então vou parar por aqui. Saulo sentia, porém, crescer o seu poder. Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundiu os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, é o Messias de Israel e não tem outro, ok? E é o Filho de Deus. E isso já tem quase 2000 anos, falta pouquinho ali, porque se a gente contar
depois de 2033, se a gente contar nesse tempo, ok? Diz que perdeu 4 anos na história, então nós já estamos em 2000, se perdeu 4 anos na história, mais ou menos, nós já estamos em 2030. Gente, nós estamos ali, chegando, e Jesus está vindo. Vem conosco, Jesus. Ele vem primeiro ele vai tirar a sua igreja. Depois é que ele vai vir para julgar as nações. Eu vi um monte de gente pela internet. Ai, Jesus está voltando. Jesus... Gente, todo mundo sabe que Jesus vai voltar um dia. Até os ímpios. Até o inimigo sabe que Jesus vai voltar. Mas as pessoas estão te dizendo o que ele vai fazer? Está dizendo? Tem gente que acha que ela está pregando na internet. Só falar, Jesus está voltando. Eu acho que ela está pregando. Pregar é você explicar o que vai acontecer na volta dele. Primeiro ele vai tirar os seus, porque vai cair fogo do céu nessa terra. Ele vai julgar as nações e aqueles que rejeitaram ele. Busque-se ao Senhor, enquanto se pode achar. Vem conosco, Jesus, e eu abençoe a todos que assistem às minhas lives até o final. Eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção da saúde, com a bênção da paz, com a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores. Amém. Pai, Shalom.